Aqueles que puderem, podem, por favor, se sentar um instante. Hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. É um mistério da nossa fé, difícil de compreender e talvez não, nós nunca iremos compreender na sua totalidade, mas nós podemos usar de alguns exemplos, de algumas coisas, sempre nós temos uma pequena noção do que seria esse mistério. Normalmente, desde a catequese, nós sempre ouvimos, né, que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor e Deus Espírito Santo o Santificador. Né? Normalmente a gente usa essa diferenciação para ajudar um pouco na compreensão. Mas nós também podemos usar outras imagens para nos ajudar nessa compreensão. Podemos imaginar, por exemplo, três velas unidas pelo pavio. Né? Se nós pegarmos três velas e unirmos as três acesas, né? Coloca os pavios das três unidos e vai formar uma única chama, que pode ser separada em três chamas, né? Se as três velas estiverem distantes umas das outras. Como que nós podemos relacionar isso com a Trindade? Se nós unirmos, é uma chama só, um Deus só, né? A mesma natureza. Mas se separarmos, continua sendo aquele mesmo fogo, só que em três velas separadas. Um outro exemplo que nós podemos pensar é o do copo de água. Colocar água num copo, encher esse copo de água e podemos dividir essa água em três outros copos. A água vai continuar sendo água, embora em copos separados. Uma outra imagem que nós podemos usar é a do mar. A água do mar seria Deus. A onda que está chegando, Deus Pai. A onda que está recuando, Deus Filho. Quando uma onda encontra com a outra, forma-se uma chuva do Espírito Santo. É uma só natureza, a água, mas que pode ser dividida em três etapas diferentes, vamos dizer assim. Mas claro que, como eu disse, é um mistério grande, que nós utilizamos algumas linguagens apenas para ter uma noção daquilo que quer dizer, e nós nunca vamos ter o entendimento completo. E para nosso entendimento também as leituras de hoje podem ser utilizadas assim, de forma didática, para nós entendermos um pouco também sobre a Trindade. A primeira leitura fala da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que existe desde sempre, antes de tudo que foi criado. Então, se a sabedoria de Deus existe antes de tudo, existe alguém que criou essa sabedoria, que é Deus. Ele existe antes de tudo, existe antes de todas as coisas. Então, nós podemos associar a sabedoria com o próprio Deus, que existe antes de todas as coisas que foram criadas. Então a leitura diz: o Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes da origem da terra. Nós podemos entender como o próprio Deus, que diferente das coisas criadas, ele não tem um início, nem um meio, nem um fim. Né? Esse ambão, essa pedra, esse livro, tiveram um começo. Tem agora esse meio, né, que é quando nós estamos usando, e vão ter um fim, vão acabar um dia. Nós também somos assim, mas Deus não. Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele não terá um fim, diferente das coisas criadas, diferente de nós que fomos criados. Então, a primeira leitura, nós podemos entender que ela nos fala sobre Deus Pai, né? Claro que de forma didática também. A segunda leitura já nos fala de Deus Filho, que é Jesus Cristo. Por ele nós fomos amados e justificados de forma gratuita. Então, ser justificado significa sermos salvos, sermos atingidos pela graça de Deus, por iniciativa e por misericórdia do próprio Deus, por meio do seu amor. Como diz São Paulo, por meio de Jesus nós tivemos acesso pela fé a esta graça. Por meio de Jesus nós fomos salvos, nós fomos atingidos por essa graça de Deus. E o Evangelho nos fala do Deus Espírito Santo, que nos encaminha para toda a verdade. Então Jesus estava se despedindo dos seus apóstolos, se despedindo dos seus discípulos e dizendo para eles que era vantajoso que ele subisse ao céu, porque se ele subisse, viria sobre eles o Espírito Santo, que foi o que nós celebramos no domingo passado, o Pentecostes. Então era necessário que Jesus fosse para que viesse o Espírito Santo para conduzir os apóstolos, conduzir também a cada um de nós a plena verdade. Ele, que é o Espírito da verdade, nos conduz, nos guia
à plena verdade. Então essa é a função do Espírito Santo, nos guiar e nos levar à comunhão perfeita com Deus. A comunhão perfeita com Deus Pai, com Deus Filho também. O Espírito Santo é esse amor de Deus Pai. Nós podemos comparar o Espírito Santo com o amor. Deus Pai é aquele que ama. Deus Filho é aquele que é amado. E esse amor é tão grande que é uma outra pessoa, é o Espírito Santo. Deus Pai ama, Deus Filho é amado, Deus Espírito Santo é o próprio amor que une Deus Pai com Deus Filho. Então as leituras, elas falam de forma separada das três pessoas da Trindade. Elas nos falam assim de forma a diferenciar, mas não dá para separar nenhuma das três pessoas. Onde Deus Pai está, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão. Onde Deus Espírito Santo está, Deus Pai e Deus Filho estão. Não dá para separar, porque é uma comunhão perfeita, não dá para se separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós apenas explicamos para ficar de forma mais didática. Então é uma unidade na diversidade, porque são diferentes, mas são iguais em natureza, têm a mesma divindade, são uma comunhão perfeita. E não é um Deus distante, é um Deus que está sempre conosco, está na verdade dentro de nós, porque nós recebemos no batismo o Espírito Santo. Nós recebemos no batismo Deus Pai e Deus Filho. Nós somos templos desse Espírito Santo e nós somos chamados a demonstrar às pessoas que somos templo da Trindade Santa. A Trindade é esse modelo perfeito de amor e a meta final da nossa vida é um dia estarmos junto com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo no céu. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Então podemos resumir tudo em 5 pontos, que já foram falados aqui, mas de forma resumida seria: primeiro ponto, temos um só Deus em 3 pessoas, todos com a mesma natureza e a mesma importância, todos com a mesma divindade. O segundo ponto, que é um mistério que nunca vamos compreender na totalidade, nós aceitamos pela fé. O terceiro ponto, Deus sempre existiu e sempre existirá. O quarto ponto, na Trindade há uma comunhão e um amor perfeito que nós somos convidados a praticar também na nossa vida. E o quinto e último ponto, que Deus nos ama e nos salvou e quer que nós estejamos um dia com Ele no céu, começando já agora por meio das nossas atitudes de amor, de comunhão, de fraternidade, que são aquelas coisas que o próprio Deus nos ensina por meio da Trindade. Então, se nós agirmos assim, um dia nós estaremos com Ele no céu. Então, agora eu convido para nós rezarmos o credo niceno-constantinopolitano, e convido vocês para prestarem bastante atenção, porque nele fala muito bem sobre a Trindade também, Fala sobre a nossa fé de forma geral, mas explica muito bem sobre a Trindade. Não é um creio diferente, é um creio que tem as verdades da nossa fé, tanto quanto o outro creio. Mas esse credo aqui é uma forma diferente de professar a nossa fé, que começou a ser escrito lá no século quarto ou quinto, se não me engano, em 2 concílios diferentes, por isso no de Nicéia e no de Constantinopla, no século IV, 325 e 381. Então começou a ser escrito em Nicéia, depois terminado em Constantinopla, por isso se chama Credo Niceno-Constantinopolitano. Então rezemos o credo, proclamando a nossa fé, entendendo um pouco mais sobre a Santíssima Trindade.